Glórias a Deus. Senhor vos abençoe a todos. Graças a Deus, nós temos este grande privilégio de mais uma vez poder vir à casa do Senhor. Muitos que estão lá fora em trevas de escuridão, através deste mundo, eles gostariam de estar, de ter a força, a graça, de poder estar num lugar como este e ter um momento de paz, um momento de regozijo, um momento de alegria. Talvez as suas feridas fossem um pouco saradas, mas Deus, pela sua grande misericórdia e presciência, deu este privilégio a nós. Agora, Jesus está em nossas mãos. Você é que dá o preço que ele vale, porque Judas, ele deu o preço de 30 moedas de prata, ou 30 denários. Esse foi o preço que Judas avaliou a Jesus, né? Diz a Bíblia que ele foi avaliado, porque Judas tomou esta porção. Enquanto aquela mulher, o perfume dela, que ela derramou aos pés do Senhor, valia 300 denários, na hora de avaliar Jesus, quem avaliou o perfume foi o próprio Judas, porque a Bíblia diz que Judas estava ali, e ele fez a avaliação. Mas por que se faz um desperdício com algo tão precioso, tão caro? Isso vale pelo menos 300 dinheiros. Mas na hora que o sumo sacerdote perguntou o valor que ele entregava a seu mestre, o valor que ele deu foi 10% daquilo que o perfume foi avaliado. Então ele está em nossas mãos, né? Porque ele é a palavra. E se a palavra está conosco, se a palavra está em nós, então ele vale tanto quanto nós dermos este valor. Nós vamos tomar a Bíblia nesta noite e vamos meditar um pouco nestas escrituras que temos tomado de São Marcos, Evangelho de São Marcos, no capítulo 11. Nós vamos iniciar com o verso 12, que é a figueira seca, que é o título do livro. E tomando estas escrituras, nós queremos pensar nesta escritura que vamos tomar, pensar sobre frutificando em Jesus. Esse é o nosso pensamento. Diz assim então: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo.
e os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipe dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Curvemos os olhos, vamos orar ao Senhor. Amável e eterno Senhor, nós, como seres mortais, finitos e do tempo, nos achegamos nesta noite, por intermédio do sangue do Calvário, à tua presença, diante do teu trono. E a única forma, Senhor, de receber algum benefício nesta noite é somente através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi dado à igreja para guiar, para dirigir. Ó Deus, e nós estamos dependendo do Senhor nesta noite. Teus filhos têm saído dos seus lares, Senhor, têm deixado os seus lugares e têm vindo, Senhor, mas eu não posso dar a eles aquilo que eles necessitam. Mas o Senhor, como um pai, como verdadeiro pai, pode dar a estes filhos um pouco da água da vida, Senhor, que as suas almas possam se alegrar e que eles possam sair daqui rejubilando, porque a palavra, o Espírito Santo os tocou. Ajuda-nos nesta noite. Toma estas palavras, esta Escritura, e torna ela viva em nosso coração. Abençoa-nos, é o que pedimos, no sublime nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, podeis todos assentar. Também cumprimentamos a todos os irmãos que, através do site A Luz do Entardecer, também nos acompanham neste culto, nesta noite. Quero dizer para todos vocês aí que esta igreja também se sente honrada por vocês também participarem, assistirem destes cultos aqui neste tabernáculo. Que Deus abençoe vocês aí. Esta escritura que nós temos tomado nesta noite, ela aconteceu por volta do mês de março, final de março, começo de abril do ano de 33 depois de Cristo. Você vai ver isso porque, se você voltar atrás um pouquinho no capítulo 11, já no verso 1, que nós começamos do 12, mas no verso 1, fala da entrada de Jesus em Jerusalém. E ele entrou no domingo de Ramos, porque no próximo domingo ele seria crucificado. Então ele entrou no domingo de Ramos, porque o profeta havia dito que ele seria assim, e na sexta-feira seguinte, ele entrou no domingo, na sexta-feira seguinte seria a Páscoa, o dia que ele morreu, e no domingo, depois da sexta-feira, um domingo, então faria 8 dias. E como a festa dos asmos acontecia no dia 10, ou a Páscoa era no dia 10 do mês de abril, segundo o relato de Moisés no Êxodo capítulo 12, então nós temos uma ideia de quando isto aconteceu. Entre o final de março, início de abril, provavelmente do ano 33. Depois de Jesus ter entrado na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho para cumprir a profecia a respeito de que falava disto. E quando ele chegou, se você olhar o verso 11, um versículo antes do que nós começamos, você vai ver que ele já chegou no período da tarde, que já estava entardecendo.
Então, a melhor coisa a fazer era ir para Betânia, porque Betânia ficava distante, cerca de aproximadamente uns 3 quilômetros dali, desta cidade de Jerusalém, e já era tarde, então eles foram para Betânia, pernoitar em Betânia. E de lá eles voltaram, no dia seguinte. Então, nós começamos daqui. No dia seguinte, então, eles retornaram de Betânia, porque eles agora estavam indo para Jerusalém, porque Jesus precisava cumprir os últimos momentos de sua vida sobre a terra. Eram seus últimos momentos. Então, o que sucedeu foi que, neste caminho de Betânia para Jerusalém, ele teve fome. É aí que muitas religiões, eles tropeçam em crer sobre a divindade de Jesus Cristo, pelo fato de ele sentir as mesmas paixões, os mesmos sentimentos, tudo que um homem podia sentir, ele sentia. E então ele teve fome. E ao ter fome, então, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se achava alguma coisa para comer. E a figueira é uma árvore que representa a nação de Israel. É uma árvore que tipifica os judeus. Esta é a representação para a figueira. A figueira é a primeira árvore que é mencionada na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 7. Nenhuma árvore foi mencionada na Bíblia antes que a figueira, porque diz que cozeram folhas de figueiras para se cobrir. Adão e Eva fizeram isto. Então Israel é primeiro. Quando Deus elegeu o seu plano de salvação, ele elegeu os judeus, porque dentre 3 nações deste mundo que contribuíram para o crescimento, para chegarmos onde nós chegamos no século XXI, são os gregos, os judeus e os romanos. O profeta diz que o judeu trouxe a verdadeira religião. Os gregos trouxeram uma língua mundial, uma língua internacional, pois é da língua grega que partem todas as línguas que vieram depois. Mesmo o Antigo Testamento foi traduzido 300 anos antes de Cristo, no século III antes de Cristo, foi traduzido para o grego, e depois do grego, então, foi tirado para as outras línguas. E o Novo Testamento, literalmente, foi passado direto para o grego. E que os romanos trouxeram, então, um sistema de estradas, um sistema de lei, e estas estradas facilitaram para que os evangelistas e missionários levassem o evangelho para o povo ao redor do mundo. Então ele diz que estas 3 nações contribuíram para isso. E os judeus, esta representação, de uma vez que esta figueira representa Israel, representa os judeus. Então, Jesus, ele, tendo fome, e foi até aquela figueira, mas ele não encontrou nada a não ser folhas. Na sequência, vocês viram que depois ele foi para Jerusalém, e as pessoas ficavam levando vasos de um lado e andando por dentro do santuário de qualquer maneira, e ele, olhando aquelas pessoas fazendo o que queriam ali dentro: vocês têm feito da casa do meu pai, que é uma casa de oração, e começou ali a chamar-lhes a atenção. E quando ele chegou nesta figueira, ele disse que ele olhou e viu folhas. Sendo o mês de março do ano 33, essa figueira não podia produzir folhas, porque é o final, é o início da primavera, está findando o inverno, é o início da primavera, e esta árvore de figueira não pode produzir. Esta é a lei que Deus deu. E Jesus sabia
ele conhecia o ciclo da vida, e ele sabia que não era tempo de figo. Porque o figo começaria a dar dali a 3 meses, quando chegasse o tempo do verão. Por isso que Jesus disse, quando é que vocês sabem que já está próximo o verão? Quando a figueira começa a brotar seus ramos. Aí vocês sabem que já está se aproximando o verão. Então, dali a 3 meses haveria, mas Jesus passou e olhou aquela figueira, uma figueira cheia de folha. Era isso que Israel era, cheio de folhas. Eles tinham cultos, eles tinham festas, eles tinham celebrações, eles tinham tudo, folhas. E ele estava chamando, trazendo, passou por Betânia, diante de uma figueira, para mostrar para eles que mensagem ele queria estar trazendo para eles, o que ele pensava que Israel era. Porque ali estava um tipo, ali estava uma árvore que apresentava folhagem fora de tempo, porque dizem os botânicos que a última coisa que a figueira apresenta quando ela é adulta é a folha. Ela já deu fruto e depois vem a folha. De maneiras que, se uma pessoa olhasse para uma figueira e visse que tinha folhas, era porque tinha frutos. É porque havia frutos ali. E Jesus então se aproximou, e então a fé de Deus, quando ele olhou e viu a figueira no estado que estava, cheio de folhagens, bonito, uma farsa, uma encenação tão bela. E ele olhou aquela figueira, ele disse, nunca mais como alguém fruto de ti. A fé de Deus contra a vida daquela árvore, assim como ele fez ali também um dia, o nosso profeta chegou em Los Angeles e disse, embaixo de ti hoje há uma enorme erupção, até quando Deus segurará mais uma vez esta cidade? Veja, assim como a fé de Deus contra aquela figueira, a fé do profeta desta era também pronunciou maldição contra a cidade de Los Angeles. E ali embaixo daquela figueira, e a figueira continuou a mesma coisa, quem passava, olhava, não, a figueira é a mesma coisa. Mas no dia seguinte, a morte havia começado desde lá a raiz. Se aquela árvore tivesse condições de dialogar, se ela pudesse conversar, como os homens, os seres humanos conversam, ela podia usar muitos argumentos. Ela podia dizer, Senhor, mas o Senhor veja bem. Na verdade, não é tempo de figo. Outra coisa, embora eu não tenha fruto, Senhor, mas eu tenho sombra. O Senhor pergunta para aqueles meninos que estão logo ali, e eles vão dizer para o Senhor quantas vezes eles passando por aqui, eles ficaram embaixo de mim, porque o profeta diz até mesmo que quando quando Jesus viu Natanael, ele viu Natanael embaixo da figueira. E vocês sabem o que Natanael estava falando? Isso é o profeta que diz. A Bíblia não fala isso, mas o profeta disse isso. Ele disse que Natanael estava orando embaixo da figueira. Ele estava em devoção embaixo da figueira. Ele falou, eu te vi embaixo da figueira. Então, esta figueira, ela podia, se ela pudesse conversar com os humanos, ela dizia, mas Senhor, mas o Senhor veja bem, está certo, eu não tenho nenhum fruto, mas eu tenho sombra. Pergunta aos meninos que estão parados. Ele certamente diria, mas eu não vim buscar sombra, eu vim buscar fruto. Essa que é a coisa. Se eu fosse para buscar sombra, eu tenho fome, eu estou com fome. Eu venho de uma caminhada, eu venho de uma longa jornada, estou indo para Jerusalém porque eu vou ser crucificado e eu estou com fome. Porque se aquela árvore, ela não tinha fruto e não era tempo, ela também não tinha de direito de estar cheio de folhas, com uma folhagem para enganar quem estivesse por perto. Essa era a verdade. Porque eles dizem que lá, porque de uma vez que a figueira é uma árvore exclusivamente da Palestina, ou do Mediterrâneo, da região do Mediterrâneo, a figueira ela
ela se constitui uma árvore sagrada. Vamos abrir a Bíblia. Abram lá em Deuteronômio, no capítulo 8. Deuteronômio 8 e verso, vamos ler a partir do verso 8 também. E vocês verão que quando Deus determinou que daria terra da Palestina, de Israel, para Israel, ele disse que lá eles iam encontrar 7 alimentos, das quais uma delas era o figo da figueira. Vejam, Deuteronômio 8 e verso 7 a seguir. Porque o Senhor teu Deus te meterá numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Terra, primeiro então, trigo, cevada, de vides, figueiras, romeiras, oliveiras, abundante de azeite e mel. Azeite aqui vocês sabem que é da oliveira, né? Azeite da oliveira. E mel. Então se constitui 7 alimentos. Isso representa alguma coisa para nós? Ele diz, vocês vão entrar numa terra onde há 7 alimentos. Abundância de alimentos. E esta figueira, ela certamente podia se justificar um pouco perto do Senhor. Porque de uma vez que a figueira na Palestina, ela dá frutos cerca de 3 vezes seguidas assim, dentro de um ano, então ela podia pensar, se ela fosse um ser pensante, ela podia dialogar, ela podia, bem, então vai chegar o tempo dos frutos temporãos e eu vou poder dar ao meu mestre aquilo que ele está buscando em mim. Mas isso não se atribui ao cristianismo, porque ao cristianismo não se atribui estação para dar fruto. Ao cristianismo o fruto é diário. Não é porque agora, no tempo do verão, as figueiras davam seus frutos, porque o verão estava se aproximando e as figueiras davam seus frutos, porque a qualquer momento o Senhor Jesus pode vir e pedir um fruto. Qual é o maior fruto que a Bíblia diz, de acordo com Gálatas 5, 21? O primeiro fruto do cristão é o amor. É a caridade. Porque praticar a caridade, a fim de que outras demais virtudes não percam seu brilho. Isto é frutificar em Jesus. O cristão, ele é reconhecido pela caridade que ele revela. Pelo fruto que ele revela, porque ninguém está neste mundo apenas para si, mas para o quê? Para servir a outros. E só se faz isso através da caridade. A caridade, ela leva à compreensão e à tolerância, porque para tolerar precisa da caridade. Isso é estar frutificando em Jesus. Isso é estar frutificando em Jesus. Então, eles seguem assim, e vieram a Jerusalém, no templo. Por quê? Porque ele chegou no templo, ele viu coisas desagradáveis. Ele não viu boas coisas no templo. Ele viu pessoas que vendiam no templo. Ele no templo viu pessoas que saíam, colocavam um vaso embaixo do braço e saíam como se estivessem saindo de qualquer lugar. Ele chegou lá, viu aquele barulho, porque certamente, olhando para o templo
já esse templo, que era o templo de Jerusalém, possivelmente isto que ele viu no templo aconteceu ali no átrio, onde ficavam os gentios, onde ficavam os cambiadores, e ali então ele passou a derrubar aquelas mesas, e os príncipes e os escribas estavam ali, e ele estava procurando fruto. Aí Pedro disse: Senhor, o senhor sabe aquela figueira lá? Aquela figueira que o senhor amaldiçoou ela, aquela figueira, ela secou. Ela não tem mais vida. Ali em volta daquela figueira havia outras figueiras, porque o lugar, lá ali em Betânia, onde Jesus estava, que era também próximo do Monte das Oliveiras, havia muitas figueiras ali também. Ela era uma das 7, daqueles 7 alimentos. Estava ali também. As outras estavam nuas, sem folhas, verdadeiras. Esta representando algo que ela não tinha. Aquelas nuas viveram. Essa que estava vestida de folhagem secou e morreu. Ela não tinha fruto. Ela não tinha nada. Então, o interessante é que se nós temos lá na chácara 2 pés de figo, que é o chamado Ficus carica, possivelmente seja este mesmo tipo de figo aí. Como ela é uma árvore frondosa, que quando ela está adulta, ela dá quase 8 metros de altura, você olha assim para ela, você tem a folha, e a folha dela tem uma de figo ali. Ela é pequena, ela está fora dos padrões, mas ela começa assim, 3 folhas, 3 pontas, digo. Mas quando ela está adulta, as que nós temos lá, são 5 pontas. 5 para você quer dizer alguma coisa? Veja, Israel estava sob a lei, mas Jesus sabia que a graça já estava se aproximando. Jesus teve 5 ferimentos no corpo. Ele foi ferido nas mãos, ele foi ferido nos pés, na cabeça, uma lançada do lado e a zorrague nas costas. 5 lugares em que ele foi ferido. Esta figueira, ela agora estava em apuros. Ela sabia que seu mestre estava se aproximando dela e que ela precisava. Ela sabia que ela ia morrer. Ela estava consciente de que a maldição de Deus ia vir sobre ela. E ela, quando recebeu aquela maldição, que Pedro olhou e viu ela naquela condição que ela estava ali, ela começou a secar e morreu e secou-se. Agora vejam bem, irmãos, abram em João, no capítulo 15, vejam bem isso aqui. João 15 e verso 1. Veja bem isso. Olha o que Jesus já tinha falado. Veja o que Jesus já tinha falado antes desse acontecimento. Olha o que Jesus tinha falado. Eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, ele atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Porque a poda, quando você poda uma árvore, podar uma árvore, é estimular a ela a dar frutos e crescer melhor. E Deus faz isso conosco. Ele nos poda. Ele nos limpa.
Com qual finalidade? Com a finalidade de nos dar crescimento. De fazermos com que nós frutifique, demos melhores frutos. Agora tomem Lucas, tudo sobre a figueira. Lucas capítulo 13 e verso 6. Lucas 13 e verso 6. Esta é a parábola da figueira estéril. Ele diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele não tinha uma plantação de figueiras, ele tinha uma vinha. Só que no meio da vinha estava plantado uma figueira. E tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não a achando. Jesus sempre está procurando fruto. Sempre ele está procurando fruto. Porque se ele vê folhas, vai secar. A árvore de folha vai secar. E vocês sabem qual é a representação de árvore na Bíblia? O que a árvore representa? A árvore representa o quê? Homens, seres humanos. Quando Jesus curou aquele cego ali, colocou lodo em seus olhos, ele falou: o que você está vendo agora? Ele disse assim: eu vejo árvores, como homens como árvores andando. O salmista disse: porque serão como árvores plantadas junto aos ribeiros. Então a árvore representa o ser humano, representa homens. E ele não o achando. Então veja que isso é apenas uma ilustração. Quando ele toma a figueira, ele está tomando uma ilustração, porque ele vai procurar isso em homens. Não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos, não foi a semana passada que ele já vinha procurando fruto, já faz 3 longos anos que eu venho aqui procurando ver se vejo fruto, e não tenho visto nada de fruto. O que eu vou fazer é que eu vou cortar esta árvore, porque esta árvore ela é inútil. Aí então sempre tem, né, um vinhateiro no meio que fica entre cá e lá, e disse: não, Senhor, vamos fazer o seguinte, deixa por este ano, mais um ano, 4 anos, mais um ano, deixa este ano, até que eu escave e estergue, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Quantas figueiras têm sido cortadas por este mundo chamado do cristianismo? Tudo porque não produziu fruto, não foi frutificado em Jesus. Não teve os frutos. Né? Então vamos voltar aqui. Então os escribas, então nunca mais como alguém fruto de ti. Porque se você não dá fruto, se você não tem fruto, já tenho passado por aqui, você está com essa folhagem, está bonito, está muito bonito, o templo é um templo bonito, o templo é bonito, mas vocês estão vendendo, vocês estão mexendo com vaso para lá, estão mexendo com vaso para cá, vocês têm feito da casa do meu pai uma casa de ladrões. Foi isso que ele viu. E ele estava agora chamando a atenção, tentando fazer com que esses discípulos refletissem. Vejam bem, essa é a condição que Israel está. Não é essa a condição que eu quero, mas é esta que ela se encontra, desta maneira. Sem fruto algum, só com folhas, só folhagem, só externo, só bonito. E nós,
precisamos de fruto, não importa a época da estação. Nós precisamos. Nós necessitamos dos frutos do Espírito Santo, começando pela caridade, que é o vínculo da perfeição. Que a caridade, diz Paulo, é o vínculo da perfeição. Sem caridade, tudo é folha. Porque caridade é amor. Tudo, os demais é folha. As demais virtudes perdem, para elas terem o brilho que elas precisam da caridade. Por isso, irmãos, que nós vivemos numa hora, chegaria esta hora, que na plenitude do tempo, viria a plenitude da palavra para manifestar a plenitude do corpo de Cristo. E se você se identifica e se reconhece como membro, então você faz parte da plenitude do corpo. Mas isto começa através do fruto. Que fruto? Podemos dizer que Jesus, cada vez que tem fome e vem em nós, por quê? Porque alguém lá vai olhar você e ela vai sentir uma sede em você, vai sentir uma fome. E que fruto ela vai ver? Não é? Era isso. Era isso que ele estava tentando mostrar para aqueles apóstolos, para que eles olhassem que condição estava aquela igreja de Jerusalém. A santa, a imponente, 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, naquele ano. Mas veja ali que condição estava, veja o que eles estão fazendo da minha casa de oração. Então o profeta, ele diz assim na mensagem, um super sentido. Ele diz assim, parágrafo 155. Olhem, deixe-me dizer isto, novamente apenas por 1 minuto. Jesus passou por uma árvore certa vez, e era uma figueira. E ele olhou para a figueira. Agora, por favor, não percam isto. Ele olhou para a figueira e não havia figos nela. E ele amaldiçoou a árvore e disse, nenhum homem coma de ti. Os discípulos olharam por ali, a árvore estava com a mesma aparência que sempre teve. Árvores que têm a aparência como sempre teve. Bonita, folhosa, tudo folha. Sempre teve. 1 hora depois disso, ela ainda aparecia a mesma. Deus nunca abriu a terra e a engoliu. Deus nunca enviou um relâmpago bifurcado desde os céus e a queimou até virar carvão. Ele podia ter feito isto. Seguramente ele podia, ele nunca fez estas coisas. O que aconteceu? A árvore havia sido amaldiçoada, a fé de Deus havia se colocado contra a vida daquela árvore, não havia nada físico que pudesse ver. Mas lá embaixo da terra, lá nas raízes da árvore, a morte estava começando a se dar. Ela havia sido amaldiçoada. O 6º sentido havia vindo contra ela. Ela tinha de morrer. Ela começou a morrer desde as raízes, porque ela era uma árvore folhenta e improdutiva. Por não ser tempo de figo, a figueira não produziu. No cristianismo, a lei de produção é diário. Cristo, a qualquer momento, pode se aproximar querendo um fruto. Não folha de avivamento passageiro que seca e cai. Então, ele pode passar a qualquer momento pedindo um fruto, buscando um fruto. Não folha de avivamento passageiro que seca e cai. Jesus conhecia o ciclo de vida da árvore, mas uma árvore teve que morrer para ilustrar o que ele esperava dos seus seguidores. É isso que ele espera, que por baixo dessa folhagem haja fruto. Fruto dignos de arrependimento. Os frutos do Espírito Santo. Amor, paz,
bondade, misericórdia, mansidão, benignidade, humildade. Esses são os frutos que Ele espera de nós. Amém? Todo ramo em mim que não produzir fruto, Ele o corta. E todo o que produz fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Israel é como uma figueira. Quando o profeta Isaías chegou ali, 2 Reis, se não me engano, 2 Reis 20, verso 5, por ali. Ele chegou ali e disse, coloca a tua casa em ordem, Ezequias, porque você vai morrer. Ele não saiu nem fora, Deus ouviu o choro de Ezequias. Falou assim, não, eu vou te dar uma chance. O Senhor vai te acrescentar 15 anos. Só tem uma coisa, faz um emplastro de figo aí, uma pasta de figo e coloca sobre a ferida. Coloca sobre a ferida, porque Deus podia até curá-lo. Podia até fazer um milagre através do profeta Isaías, mas ele disse, não, toma uma pasta de figo. Por quê? Porque Israel é como uma pasta de figo, porque deles saiu o Salvador. Se nós somos beneficiados hoje, é porque através dos judeus, através de Israel, saiu o Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse para Abraão, de ti sairá famílias que serão benditas por toda a terra. Não só na Palestina, não só em Israel, mas por toda a terra vocês serão benditos. Então eles estavam ali, né? Este rei, depois de ter sido colocado esse emplastro de figo nessa ferida, agora aquela úlcera, então ele recuperou a saúde. Desejamos nós recuperar a saúde espiritual? Nós precisamos desta pasta de figo nesta noite. Precisamos da palavra, precisamos do Espírito Santo, precisamos de Jesus, precisamos dos frutos, precisamos ser encontrados não apenas com folhagem, mas precisamos ser cheios dos frutos, para que Ele venha podar, limpar e que possamos dar mais frutos. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar. Amável Senhor, estas palavras tão entrecortadas, nesta mensagem tão simples que não é nenhum mistério, Senhor, mas é uma ilustração, como foi dito. Uma árvore, uma figueira teve que morrer para ilustrar aquilo que o Senhor quer que nós produzamos. Frutos, ó Deus. Ajuda-nos nesta noite, como filhos e filhas de Deus, como cristãos, estamos no campo de batalha, vamos falhar, Senhor. Vamos cometer muitos enganos. Senhor, vamos ter muitas cicatrizes. O diabo atirará tanto quanto possa até nos ver derrotado, prostrado no chão. Meu Deus, mas estas famílias que aqui estão nesta noite são teus filhos, Senhor. Ajuda esta igreja a ser cheios do fruto do Espírito Santo, Pai, a começar pela caridade, que é o amor, que é o vínculo da perfeição, pois sem o amor nada podemos fazer, Senhor. Ó Deus, traz o gozo, a paz, a alegria, ânimo, que possamos, ó Deus, ter benignidade em nosso coração, misericórdia, que possamos ser tolerantes com os fracos, porque se não houvesse fracos entre nós, ó Deus, então não teria valor. Por isso há entre vós os fracos, meu Deus. Ajuda a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória nós te pedimos. Amém. Podeis assentar? Nós vamos ouvir um hino, então. Creio que foi Paulo que disse que entre vós ainda há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, né? Por não discernirem o corpo do Senhor. Então, por a fraqueza, a doença, a enfermidade, vem quando você não pode discernir o corpo do Senhor.
Paulo disse: vós sois o corpo do Senhor, vós sois o corpo de Cristo. Os frutos estão aí. Que Jesus, quando se aproximar de nós, ou alguém quando se aproximar de nós, possa dizer verdadeiramente: aqui não há somente folhas, mas haja fruto. Amém? Aleluias. Ao cair do sol no entardecer, o cansaço vem e enche o meu ser. O caminho longo é e às vezes não vejo bem. Uma voz me chama com poder. Querem me deter, outras vozes querem meu caminho torcer, porém ouço uma doce voz que me alerta o meu ser, outra vez me chama com poder. Eterno ao fim encontrarás. Amém? Nesta noite nós tivemos que nos acompanharam de Esteio, Rio Grande do Sul, a irmã Rosângela da Luz, de São Paulo, os irmãos Josias e família, Aquiles e Dora, né? De Guaíra, no Paraná, a irmã Guilmar e Maria. De Paranaguá, o irmão Eliseu Nascimento. De Toledo, os irmãos e irmãs Noemi, Uriel, Maria, Vitória, Priscila, Mussolim, Volmir Mussolim, Wesley e Nathalie. De Cascavel, Luiz Dias, de Macaé,
irmão Elifas e Mônica de Joinville, irmã Sara, e lá de Cuiabá, o irmão Paulo Leite, irmão Elson, Lúcia e Samuel. Amém? E Deus os abençoe e vocês possam ser abençoados. Vamos ficar em pé? Irmão Eliseu do Nascimento pede oração pela sua saúde física e espiritual. Deus abençoe o irmão Eliseu em Paranaguá, este jovem que nós a conhecemos desde quando era tenro em idade e hoje está aí, que crê nesta mensagem. Deus te abençoe aí, irmão Eliseu. Nós vamos, esta igreja vai orar por você. Nós vamos levantar nossas mãos. Amável Senhor, nós somos teus filhos e esta é a tua igreja, comprada por um preço muito grande. Custou o sangue de um inocente, o sangue do Senhor Jesus Cristo. E nós, como teus filhos, agora é como um exército invencível, o qual não tem perdido uma batalha sequer. Em nome de Jesus Cristo, abençoa nosso irmão Eliseu, cura a sua saúde, cura a sua enfermidade, dá-lhe saúde, Senhor. Repreende o inimigo, seja esconjurado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Que nosso irmão seja abençoado, curado, sua saúde espiritual, que ele possa ser uma árvore que dê frutos para a vida eterna. Abençoa eles, Senhor, estes teus filhos que estão nesta noite, leva aos nossos lares. E se amanhã, Senhor, houver mais uma chance, queremos estar aqui neste companheirismo com estes filhos amados, estes irmãos que o Senhor nos tem dado, as quais nós os amamos e eles nos amam, e assim nós somos uma família em Cristo. Ajuda, Senhor, a fé de cada um deles, pois nós os encomendamos, os entregamos e os abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe. Até amanhã.